Então, fala meus queridos, tudo bem? O vídeo de hoje, então, eu quero ver se fala um pouquinho sobre a Guerra Fria, né? Mas o que foi esse período que a gente conhece aí como Guerra Fria, tá? A Guerra Fria foi um período que ocorreu ali pós 1945, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, e foi um período aí de conflito ideológico entre as duas maiores nações que emergiram ali pós Segunda Guerra Mundial, que eram aí a União Soviética e o próprio Estados Unidos, né? A Guerra Fria ela tem essa denominação devido ao fato de que não ocorreram conflitos armados, né, diretamente entre essas duas nações, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Tá? Indiretamente, a gente não pode deixar de lembrar que indiretamente ocorreram alguns conflitos, como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a crise dos mísseis, né, que gerou um embate em Cuba, né? Mas diretamente entre Estados Unidos e União Soviética não houve, né, conflito. Basicamente, essa guerra ela se manteve dentro das questões ideológicas, tá? Por isso a gente vai chamar de Guerra Fria, tá? Mas qual é o contexto histórico, né, desse período? Quais são os antecedentes dessa Guerra Fria? É isso que eu vou falar agora para vocês, tá? Basicamente, durante a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética ela liberou aí da ocupação nazista diversos países da Europa Oriental. Tá? Depois da guerra, né, os soviéticos eles continuaram a controlar esses países que eles haviam libertado, implantando neles o sistema aí que todo mundo conhece, já ouviu falar, né, que é o sistema comunista. Tá? Quais as alianças que se formaram nesse período? Né? A gente vai ter algumas alianças bem específicas, né? Mas antes da formação de algumas alianças de países capitalistas e socialistas, a gente não pode esquecer que os Estados Unidos não queriam de maneira alguma que o comunismo fosse adotado em outras nações europeias. Também, basicamente, eles não desejavam, ou melhor dizendo, eles desejavam aí ter aí como aliados alguns países da Europa Ocidental, uma vez que a Europa Oriental já havia sido conquistada pelos comunistas e já havia o sistema comunista implantado lá dentro, né? Assim, os Estados Unidos, então, eles vão dar dinheiro para a reconstrução de vários países após a guerra. Esse programa ficou conhecido como o Plano Marshall, né? Foi idealizado pelo general americano George Marshall. A ideia desse plano era o quê? Fornecer dinheiro para a reconstrução dos países que foram destruídos pós a Segunda Guerra Mundial. Em troca, esses países estariam se aos Estados Unidos. Tá? Agora entrando naquela questão, quais são as alianças que foram criadas? Em 1949, os Estados Unidos e seus aliados formaram uma aliança chamada de Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, né, que tinha por objetivo proteger os seus membros em caso de ataques. Né? Em 1955, a União Soviética ela vai criar um pacto parecido, que vai ser o Pacto de Varsóvia, com as mesmas intenções. Né? A União Soviética criaria alianças armadas ali para defender os países que sofressem ataques, né? Esses países que eram aliados da União Soviética. Né? Os acontecimentos dessa guerra. Duas grandes crises durante a Guerra Fria envolveram aí Berlim. Né? No fim da Segunda Guerra Mundial, a capital da Alemanha, assim como todo o país, foi dividida, né, em 4 zonas. Né? Dividiram-se em 4 países. Lembrando que a Alemanha foi considerada culpada pela Segunda Guerra Mundial e, por isso, ela sofreu essa divisão. Né? Controladas essas 4 nações, né, que eram, né, essas áreas foram controladas por 4 nações. Né? Quais eram essas nações? O Reino Unido, os Estados Unidos, a França, a União Soviética, tá? E o que nós vamos ter aqui como referência? Né? Em 1948, as 3 nações ocidentais, ali, que vão ser aí os Estados Unidos, o Reino Unido e a França, eles vão anunciar uma união, eles vão passar a atuar juntos ali. Né? Vai haver uma unificação dessas 3 nações dentro da Alemanha. Né? Já a União Soviética, ela ficou para fora dessa união. Né? A União Soviética, sabendo disso, então ela acabou bloqueando as rotas rodoviárias e ferroviárias que abasteciam Berlim, né? Que ficava aí essas rotas ficavam na parte soviética, né, do país. E em resposta a isso, os Estados Unidos e o Reino Unido eles vão passar a abastecer aí as cidades utilizando aviões. Lá em 12 de maio de 1949,
os soviéticos levantaram, né, o bloqueio, né? Nos anos seguintes, muitos habitantes aí da Berlim Oriental fugiram para a Berlim Ocidental e em 1961, os dirigentes da Alemanha Oriental, eles construíram um muro para impedir as fugas, porque muitas pessoas saíam da parte comunista e queriam ir para a parte capitalista, né? E essa fuga não era bem vista pelos soviéticos. Então, o que eles vão fazer? Lá em 1961, eles vão construir aí o Muro de Berlim, que vai se tornar o símbolo da Guerra Fria. Tanto é que muitas vezes vocês vão encontrar nos livros que o fim da Guerra Fria foi lá em 1989 com a queda do Muro de Berlim, né? Então a Guerra Fria ela atingiu inclusive lugares fora da Europa, né? Não ficou centralizada apenas na Europa. Se por um lado a União Soviética ela apoiou governos comunistas e em outros continentes, por outro lado, né, os Estados Unidos eles tentavam deter o avanço comunista, né, e foi nesse contexto que a gente vai ter aquilo que eu já devo ter mencionado anteriormente, que foi a Guerra da Coreia, né, lá na década de 1950 e também a Guerra do Vietnã, nas duas décadas seguintes. Esses dois conflitos foram baseados naquela questão das disputas ideológicas, né? Inclusive hoje a Coreia do Norte ainda está dividida e essa divisão ela ocorreu justamente nesse período, né? A parte norte comunista, a parte sul capitalista, a parte norte apoiada pela União Soviética e a parte sul apoiada aí pelos Estados Unidos, tá? A Guerra do Vietnã, a mesma coisa. A gente vai ter uma divisão do Vietnã aí entre capitalismo e socialismo, só que diferente das Coreias, o Vietnã vai conseguir se unificar posteriormente, tá? Outros episódios que ocorreram foi lá em um que a gente pode estar citando, que é importante citar, que foi lá em 1959, quando o Fidel Castro ele consegue chegar no governo de Cuba. A gente não pode esquecer que foi com o apoio do próprio Che Guevara, e logo em seguida ele declarou-se aí a favor do comunismo. Lá em 1962, os Estados Unidos, através de leituras feitas aí por aviões no território cubano, eles perceberam a presença aí de mísseis nucleares soviéticos no território de Cuba, e a partir dessa percepção eles viram que a União Soviética, se precisasse fazer um ataque, ela poderia fazer diretamente de Cuba, tá? Os Estados Unidos então eles vão nesse momento estabelecer um bloqueio naval aí nessa ilha. Depois de vários dias de tensão, os soviéticos retiram as armas ali do território cubano. Vale lembrar que essa sanção aí dos Estados Unidos a Cuba, que já foi inclusive parceiro norte-americano há algum tempo atrás, essa sanção, né, esses bloqueios existem até hoje, né? Inclusive houve uma reaproximação entre Estados Unidos e Cuba durante o governo aí do Barack Obama, tá? Mas nada muito incisivo, digamos assim, de atuação entre os dois países. Outra característica aí que nós vamos ter aí, que vai se dar lá no fim da Guerra Fria, vai ser lá na década de 70. Os Estados Unidos e a União Soviética eles vão assinar um acordo de limitação de armas nucleares, né? Outra mudança que vai acontecer vai ser quando o então presidente aí, da União Soviética, o Mikhail Gorbachev, se torna grande líder aí em 1985 e tentou aí reorganizar a economia e deu uma abertura aí política ao regime, que supostamente, de acordo com o Gorbachev, era uma tentativa, né, de colocar a União Soviética em direção ao capitalismo. Essa abertura política do regime soviético a gente vai chamar de glasnost, né? Muito importante também. Lá em 1989 a gente vai ter o fim, né, supostamente da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, e em julho de 1991 o Pacto de Varsóvia, que era aquele pacto onde os países aí aliados à União Soviética seriam protegidos de ataques, enfim, e receberiam inclusive alguma ajuda, foi dissolvido. Pouco depois a União Soviética ela também vai se dividir em 15 nações independentes. E, claro, o mais importante desse momento vai ser o fim do comunismo na maior parte dos países que o adotaram aí. E, é claro, lá em 89, né, com a queda do Muro de Berlim, depois em 91 com o fim da União Soviética, a gente vai ter aí o fim definitivo desse momento histórico aí que foi a própria Guerra Fria, tá? Valeu, galera! A princípio é isso. Deixa o seu like e, se puder, compartilha.